PCC colocou, né, esse INEC, né, colocou 2 vigias pra mim, né? São os vigias mais, como eu poderia dizer assim, os mais fodas, né, do crime organizado local, tá? Eu vou falar sobre o primeiro deles, né? Porque ele tava apavorado de eu falar, ele tava apavorado, ele nem dorme hoje. Existe uma família lá em Dracena, que é uma família super, ultra, mega poderosa, tá? Eles estão dentro da área de saúde. E essa família, teve uma pessoa nessa família que foi pega num esquema de laranjas do PCC, em que ela lavou pro PCC 5 milhões de reais, tá? A Polícia Federal pegou, chegou aí, prendeu, fez o cacete, né? E eu não sei por que cargas d'água, o resto da família acha que fui eu que denunciei. Eu não denunciei porque eu não sabia. Porque nem tudo eu sei, tá? Nem tudo eu sei. Eu sou uma boa observadora, entendeu, e tal. Mas nem tudo eu sei, eu não tenho como saber de tudo, né? Até porque eu sou a pessoa que menos sai, menos interage, entendeu, do planeta Terra, né? Então, assim, eu não sabia. Então não fui eu que denunciei, tá? Agora é muito engraçado a pessoa achar que fui eu que denunciei, quando na verdade a pessoa tá num esquema de movimentar imóveis, entendeu? E movimentar dinheiro, que é óbvio que ia chamar a atenção da Polícia Federal. Óbvio. Então, assim, se ela foi presa, se alguém denunciou ou não, a gente tem que levar em consideração a incompetência, porque a incompetência foi generalizada no crime, tá? E, enfim, aí ela foi pega, foi presa e tudo mais, tá? E aí tem como é que se diz? O resto da família não foi preso. Então só ela foi pega, entendeu? E é óbvio que esse esquema não ia parar, porque as pessoas, elas não sentem medo. Essa gente, eles estão num esquema assim de tanto dinheiro na mão, sabe? Tanta ganância, que eles não conseguem, tá, ficar fora disso. E aí o resto da família, um outro familiar mais jovem, assumiu todo o negócio, tá? Lá no meu prédio, ele é o chefe da boca, vamos dizer assim, tá? Ele é o chefe da boca. E esse chefe da boca, você não, assim, olhando assim de cara, você não vai achar, tá? Uma pessoa bonita, bem educada, entendeu? E tal, enfim. Ele tem todos os vestígios de um usuário de drogas, todos. Não precisa ser muito inteligente pra saber não, tá? Mas, de qualquer forma, você não vai imaginar o status dele dentro dessa rede criminosa local, né? Esse mini PCC, esse PCCzinho, né? O status dele é gigantesco ali, né? E eu tive o desprazer, é óbvio, né? De cair, é óbvio, na mão dele, né? Ou seja, de ter que ficar próxima, né? Porque onde eu moro, né? Ele tá perto de mim. Então, assim, ele transforma minha vida no inferno. Faz e acontece, entendeu, e tal. Só que, enfim, quando chega a federal, que a federal chega pra fazer uma série de operações, né, que, enfim, até agora não chegou, né, até esse nível que eu gostaria que eles chegassem, mas quando a federal chega, some. E eu tenho, assim, tipo, 5 dias de paz, sabe? Porque foge todo mundo. É impressionante. É a federal chegar que foge todo mundo. E aí esse cara, né, enfim, ele acabou se colocando em evidência pra mim porque ele foi entrar dentro do meu Facebook, tá? Ele entrou dentro das minhas redes sociais e aí ele entrou dentro do meu Facebook. E como eu já sabia da prisão da outra, né, é óbvio que eu já sabia que o resto da família tinha continuado esse esquema. Todo mundo defende ele, tá? Todo mundo que eu falo assim abre aspas, fecha aspas, determinadas pessoas, né? Porque outras metem a boca no trombone. E aí teve uma situação assim hilária, sabe? Hilária, que foi simplesmente eu arrumei confusão, uma senhora confusão mesmo, com uma pessoa que estava totalmente errada, ela não morava no meu prédio, estava fazendo um monte de merda lá. E aí eu denunciei a situação pro síndico, né? E aí essa pessoa ficou pé da vida. Como ela estava envolvida em um outro esquema, que era o esquema virtual, tá? Da IMS Catcher, né? Então ela sabia que os bandidos estavam devendo, né, pra ela, né? Então o que ela fez? Chamou o dono da boca, né? Eu chamo ele de Redbird, tá? Ela chamou o Redbird. Aí ela chamou o Redbird pra poder, né, fazer com que ele fosse me intimidar. Foi hilário. Se ela quer os gritos lá, tá? Eu vou falar com fulano. Me lembrou muito a Dama do Tráfico.
Aí eu vou falar com fulano e tal, chama o fulano aqui e tal. Quando desce era o Redbird. Aí eu já dei aquela risadinha por dentro, sabe? Eu falei, ela chamou o Redbird, é esse aí que ela vai colocar pra me intimidar? Beleza. Cara, não deu 5 minutos, estava o Redbird batendo papo animadamente comigo. Animadamente. Assim, porque, gente, sinceramente, cara, chega a determinados momentos da sua vida que você tem que ser cínico. Porque é tão nojento, mas é tão nojento em todos os sentidos, que você tem que ser cínico pra caralho, tá? Eu já aprendi a ser cínica. E ele tava lá batendo papo animadamente comigo, entendeu? Ele foi me dar bronca? Claro que não. Ele não era maluco. Aí o que aconteceu? Essa mulher, mas a mulher ficou puta. Ela encheu a cara. Eu tinha aguentado, assim, os despalpérios, entendeu? Dessa mulher, entendeu? Os impropérios, né, dessa mulher durante horas, sabe? E me xingou de tudo quanto era nome e tal, mas eu nem liguei. Porque elogio pra mim de criminoso, sem sacanagem. Crítica de criminoso, né? Vamos dizer assim, né? Xingamento de criminoso, pra mim é elogio. E aí o que aconteceu, né? Aí ela pegou e quando ela viu, né, ele confraternizando, né, abre aspas, fecha aspas, né, comigo, ou seja, ele ali, né, como se fingindo que nada estava acontecendo, né, que ela não tinha feito a denúncia, entendeu? E ela pega e enche a cara. Quando ela enche a cara, caraca, sem sacanagem, gente, essa mulher começa a xingar esse traficante. Mas ela xingou esse traficante de tudo quanto era ataque homofóbico que vocês possam imaginar. De tudo quanto era ataque homofóbico, tá? Eu, sinceramente, eu nem ligo que essas pessoas me xinguem. Mas aguentar a homofobia, eu fiquei puta, sabe? Sinceramente. Mas você foi defender o traficante? Claro que não tem nada a ver com isso, entendeu? É problema dele, né? Problema dele. Ele que arrumou sarna pra se coçar, entendeu? Só que, sem sacanagem, eu não aguentei aquilo. Eu não aguentei. Eu tive que sair, sabe? Eu aturei horas ela me xingando, mas quando ela começou aquele xingamento, sabe? De homofobia, sabe? É isso que, assim, que você não consegue entender. O criminoso, ele é tão cínico, tá? É tão cínico em todos os sentidos, porque ele não é só um criminoso, entendeu? No sentido de que ele tá transgredindo as regras, sabe? Ele é um criminoso na fala, ele é um criminoso no comportamento, ele é um criminoso em todas as etapas, sabe? Nem eu aguentei. Vou ser sincera, nem eu aguentei. De tanto que ela xingava o cara tava assim, sabe? Completamente desmoralizado na mão dessa mulher. Completamente desmoralizado. E... então, assim, esse é o Redbird, tá? Esse é a nata, entendeu? De uma das minhas vigias, né? Tem outra. Mas depois eu faço o próximo vídeo pra falar do outro. Acho que não vai dar tempo de fazer hoje.